Olá, nossa conversa de hoje vai fundo em um tema que, para muita gente, é bem abstrato. A figura do Espírito Santo. Uhum. Mas a análise que a gente tem aqui o apresenta de uma forma muito diferente. Não como um conceito, mas como uma força ativa, sabe? Quase um capacitador divino. Exato. O material que vamos explorar hoje mapeia como, ao longo de toda a narrativa bíblica, o Espírito é descrito como, como a fonte de poder que concede habilidades, sabedoria, força. Para tarefas bem específicas. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é entender essa jornada. Como essa capacitação evolui desde, construir um templo com as próprias mãos, Uhum. até preparar o mundo para uma missão messiânica. Isso, ok, vamos mergulhar nisso. E o ponto de partida, eu já adianto, é bem surpreendente. Então, vamos começar pelo começo mesmo. A análise nos leva primeiro para o Antigo Testamento. E o que chama atenção é como o Espírito de Deus aparece capacitando pessoas para tarefas, super práticas. É. A primeira que o autor destaca é a arte de construir. Ele nos aponta para um artesão chamado Bezalel, que foi encarregado de construir o tabernáculo no deserto. Certo. O texto diz que ele foi cheio do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para trabalhar com ouro, prata, madeira. Ou seja, design e artesanato de altíssimo nível. E o que é realmente, contraintuitivo aqui, que a fonte martela bastante, é que a primeira vez que a Bíblia fala explicitamente de alguém cheio do Espírito, não é para uma profecia bombástica ou uma vitória militar. É para design, para arte. Exato. Isso vira de cabeça para baixo a ideia de que o sagrado e o material são mundos separados, né? Totalmente. A análise sugere que, desde o início, a ordem, a beleza, a criatividade no mundo físico são uma preocupação divina e de primeira ordem. Não é algo secundário, sabe? Entendi. A construção de um espaço sagrado exigia uma habilidade que não era só técnica, era inspirada. Isso é fascinante, porque quebra aquela caixinha de que espiritual é só oração e profecia. E a mesma lógica se aplica a Davi, certo? Ele também recebe as plantas do templo pelo Espírito. Pois é. Mas essa capacitação não para na arquitetura. Ela se move para outra área vital, liderança. E aqui a coisa fica bem humana. A fonte nos lembra do peso que Moisés sentia ao liderar milhões de pessoas no deserto. Ele basicamente diz a Deus, eu não aguento mais. Exatamente. E a solução divina não é um comando para ser mais forte. É uma distribuição da carga. Ah, interessante. Deus diz a Moisés para reunir 70 anciãos, e a frase é chave. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Uau. O que é dado a eles é uma capacitação para governar, para administrar, para julgar. O mesmo acontece com Josué, o sucessor de Moisés. Ele é descrito como um homem em quem há o espírito, cheio do espírito de sabedoria. De novo, sabedoria prática. Prática. Não é para um êxtase místico, é para a tarefa pragmática de conquistar e assentar uma nação. Mas aí fica uma dúvida. O que diferencia essa liderança daquela que a gente vê no mundo hoje? Um bom CEO, um general competente. Eles também não precisam de sabedoria, de capacidade de administrar. Como a fonte distingue uma liderança baseada em talento humano daquela descrita como sendo dotada pelo Espírito? Essa questão central que o material levanta, a distinção não está não está necessariamente no resultado visível, mas na fonte e no propósito. Certo. A liderança de Josué ou dos anciãos é apresentada como uma dotação divina para cumprir um propósito divino específico dentro da aliança com Israel. Não é uma habilidade inerente sendo otimizada, é uma capacitação externa concedida para uma tarefa. Entendi. O foco é menos no carisma do líder e mais na missão que ele precisa executar. O espírito é o recurso para a missão. Entendi. A missão vem primeiro, a capacitação vem para a missão. E a partir daí as manifestações dessa capacitação ficam, mais explosivas. A análise nos leva para o período dos juízes, uma época bem caótica. Bem caótica.
A gente vê figuras como Gideão, sobre quem o texto diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. É uma imagem que ser vestido com poder. Mas o exemplo mais extremo é, sem dúvida, Sansão. Ah, Sansão é um caso à parte. A linguagem usada para ele é muito mais violenta. O espírito se apodera ou se apossou dele. Não há uma unção suave, sabe? É uma tomada de controle para uma ação física e brutal. Nossa! É o que permite a ele rasgar um leão, matar dezenas de homens e, no famoso episódio, abater 1000 inimigos com uma queixada de jumento. É uma força bruta, quase selvagem, canalizada para um propósito de libertação nacional. É o oposto da sabedoria administrativa. Totalmente. É a antítese da sabedoria de Josué. Essa descrição de Sansão é quase perturbadora. Uma força quase selvagem, como você disse. A fonte faz alguma distinção entre esse tipo de poder bruto e a sabedoria dada a Josué? São manifestações do mesmo espírito com qualidades totalmente diferentes ou tem algo mais acontecendo ali? O argumento da análise é que são qualidades diferentes do mesmo espírito aplicadas a necessidades radicalmente diferentes. Faz sentido. A nação sob Josué precisava de ordem e estratégia. Sob os juízes, em meio à anarquia e opressão, a necessidade era de libertadores, de agentes de choque, digamos assim. O espírito capacita para a necessidade do momento. E esse padrão continua com os primeiros reis. Saul, o primeiro rei, tem um momento em que o espírito se apodera dele, para que ele consiga mobilizar um exército. É poder para a guerra. Certo. Com Davi, no entanto, a linguagem muda de novo. E de forma sutil, mas importantíssima. Sim, depois que Davi é ungido em segredo por Samuel, o texto diz que o Espírito veio sobre ele a partir daquele dia. Não foi só para uma batalha. Parece algo mais estável. Exato. E essa mudança de fraseologia é um ponto crucial na análise. Na maioria dos casos anteriores, a atividade do espírito é temporária e ocasional. Eram explosões de poder para uma tarefa. Certo. O poder vinha, a tarefa era feita, o poder se retirava. Sansão é o exemplo perfeito disso. Mas com Davi, a frase "a partir daquele dia" sugere pela primeira vez uma unção mais permanente, uma habitação contínua. É um ponto de virada. E tem um contraste com Saul, né? E o contraste com Saul torna isso ainda mais claro. Mais tarde, o texto diz explicitamente que o espírito se retirou de Saul. O poder pode ser dado e pode ser tirado. Espera um pouco. Isso é um ponto crucial. Depois de Davi, a monarquia se torna hereditária, de pai para filho. A fonte comenta o que acontece com essa unção espiritual dos reis. Sim, e essa é uma observação muito perspicaz do autor. Após Davi, com a monarquia se tornando uma instituição dinástica, as referências diretas à unção espiritual dos reis para capacitá-los a governar Simplesmente desaparecem do texto. Mas por quê? A fonte explora o motivo disso. Parece um rebaixamento. É porque o poder se tornou institucionalizado e a necessidade de uma validação divina visível diminuiu? Ou o silêncio do texto é, em si, uma espécie de crítica a essa nova monarquia, que dependia mais da linhagem do que da unção? O autor se inclina para a segunda interpretação. O silêncio é ensurdecedor. Entendi. A sugestão é que, à medida que a realeza se tornou um direito de nascimento, a dependência explícita de uma capacitação divina para a tarefa diminuiu, ou deixou de ser registrada. O cargo passou a ser mais importante que a unção. E aí entram os profetas. E é justamente nesse vácuo que outra voz começa a se levantar na narrativa, a dos profetas. Eles passam a ser os porta-vozes ungidos por Deus, muitas vezes em oposição direta aos reis. Ok, então temos esse padrão no Antigo Testamento de explosões de poder para tarefas específicas que culminam numa unção mais permanente em Davi, mas depois parece se apagar na realeza. A fonte sugere que isso não era o plano final. Havia uma insatisfação implícita nesse modelo.
A análise dá a entender que esse sistema de unções temporárias era, de certa forma, uma solução provisória. Exatamente. O argumento é que tudo isso estava construindo uma expectativa para algo maior e diferente. É como se a história estivesse mostrando as limitações desse modelo. Certo. E essa expectativa nos leva diretamente para as profecias sobre o Messias, especialmente em Isaías. A promessa é de um vindouro que seria dotado do Espírito de uma forma completamente nova, única e permanente. A linguagem da profecia é um salto quântico. E como essa linguagem muda? Isaías 11 diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. A palavra repousará implica permanência, descanso, uma morada constante. Não é o Espírito que se apodera como em Sansão ou que vem sobre para uma tarefa. É uma união permanente. Entendi. E em Isaías 61, a missão desse ungido é descrita. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. A unção não é para construir algo ou vencer uma batalha. A missão é outra. É outra. É uma missão multifacetada e redentora. Curar, libertar, consolar. A análise destaca que o dom do Espírito seria incomparavelmente mais generoso e abundante no Messias. Certo, a promessa aponta para uma unção total e permanente. Mas antes que essa figura central apareça, a análise mostra o Espírito agindo numa série de precursores. É como se fossem os trailers antes do filme principal. Uma ótima analogia. E cada trailer destaca um aspecto diferente. Primeiro, João Batista. Dele é dito que seria cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Inédito. Totalmente inédito. Uma dotação permanente para uma missão de vida inteira. Preparar o caminho. Depois, Maria. O anjo diz a ela: o Espírito Santo virá sobre você. E a fonte é muito clara aqui. Essa é uma ação capacitadora para uma tarefa única e biológica, a concepção. Não é sobre a salvação dela. Isabel, a mãe de João, e Zacarias, o pai dele, também são cheios do Espírito, mas de forma diferente. Sim, o deles é momentâneo. Ambos ficaram cheios do Espírito Santo para proferir louvores e profecias pontuais em resposta direta à presença do Messias que estava chegando. E tem Simeão. E por fim tem a figura de Simeão no templo. O autor do material que estamos analisando acha essa cena riquíssima. Ele aponta 3 ações distintas do Espírito. Primeiro, o Espírito estava sobre ele de forma contínua. Segundo, o Espírito lhe revelou que ele não morreria antes de ver o Cristo. E terceiro, o Espírito o moveu, o impeliu a ir ao templo no exato momento em que a família de Jesus chegava. É uma coreografia divina. Exato. Olhando para todos esses precursores, parece que a atividade do Espírito tem um foco, quase obsessivo. Tudo converge para Jesus, mesmo antes de ele começar a falar. Sem dúvida. Esse é um dos padrões que a análise ressalta. Toda essa atividade espiritual, no início do Novo Testamento, é cristocêntrica. Aponta, revela, anuncia e confirma a identidade de Jesus. O outro padrão é que, com a exceção da missão vitalícia de João Batista, essas capacitações são temporárias e para um propósito específico. E um terceiro ponto interessante que o autor nota é que a capacitação, muitas vezes, está ligada à obediência. Zacarias, por exemplo, só profetiza depois de superar sua dúvida e obedecer, escrevendo o nome do filho. Depois de ver o Espírito agindo nesses trailers com João Batista, Maria, Simeão, a expectativa é altíssima. A fonte então nos joga para o evento principal, o batismo de Jesus. E aqui a linguagem muda completamente, não é? Completamente. É um momento inaugural. O céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba e a palavra crucial é permanece sobre ele. A profecia de Isaías se cumpre visualmente. Certo. Esse evento marca o início oficial do seu ministério público. É quando ele se torna publicamente o ungido, que é o significado literal de Messias em hebraico ou Cristo em grego. A análise ressalta que este é um dom permanente e citando o Evangelho de João sem limitações. A fonte faz uma distinção importante aqui sobre o papel do Espírito na vida de Jesus, certo? Não é tudo a mesma coisa.
Exato, e é uma distinção teológica fundamental. O autor argumenta que há duas operações distintas do Espírito. A primeira foi na concepção, quando Jesus nasceu do Espírito. Isso se refere à sua natureza, sua encarnação. A segunda é aqui, no batismo, quando ele foi ungido com o Espírito. Para a missão. Isso se refere à sua missão, sua capacitação para o ministério. São dois eventos diferentes com propósitos diferentes. Então, para ser claro, o batismo na água e a unção do Espírito, que aconteceu logo depois, não são a mesma coisa. Exatamente. Segundo a análise, o batismo da água o identificou com a humanidade e sua necessidade de arrependimento. A unção com o Espírito, que aconteceu enquanto ele orava, o capacitou para sua missão divina. Uma coisa é sobre identidade com o povo, a outra é sobre poder para a tarefa. E esse poder se manifesta imediatamente. O relato de Lucas é muito direto sobre a sequência. Cheio do Espírito Santo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, ele volta no poder do Espírito para Galileia, e então, o momento da verdade. Na sinagoga da sua cidade, ele lê a passagem de Isaías 61 sobre o ungido e declara: Hoje se cumpriu a Escritura, que vocês acabaram de ouvir. É uma autodeclaração pública Total. de que ele é aquele que todos esperavam. E a partir desse ponto, todo o seu ministério é explicitamente creditado a esse poder. Ele ensina com uma autoridade que choca os especialistas da lei. Ele cura pelo poder do Senhor. E ele mesmo faz a conexão de forma inequívoca quando diz: Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou seja, não é um detalhe. Não. A capacitação espiritual não é um detalhe acessório. É um motor de toda a sua obra. Então, pensando em tudo que vimos até agora, a fonte está basicamente traçando uma linha direta desde Bezalel, usando o poder do Espírito para construir um objeto físico, até Jesus, usando o poder do Espírito para desconstruir um sistema espiritual de opressão. É uma escalada impressionante de propósito. É exatamente essa a trajetória que a análise desenha, e ela culmina em uma metáfora poderosa que Jesus usa, a do homem forte. Certo. Ele diz que para saquear a casa de um homem forte, primeiro é preciso amarrá-lo. O homem forte, na interpretação da fonte, é Satanás, e sua casa é o sistema de opressão e cativeiro sobre as pessoas. A amarração desse homem forte começa com a vitória de Jesus sobre a tentação no deserto, uma batalha que ele trava e vence cheio do Espírito. E cada cura é um saque. Cada exorcismo, cada cura é um saque a essa casa, uma libertação de pessoas. Ok, então vimos o poder em Jesus, capacitando-o para essa missão de saquear a casa do homem forte. Onde a história vai a seguir? Porque o ministério dele termina na cruz. Aquele poder para por ali. Não. E essa é a virada final da análise. A conversa então se volta para uma promessa que Jesus faz aos seus seguidores. Ah, claro. Antes de partir, ele fala sobre o Espírito que viria. Ele chama de a promessa do Pai. E dá uma ordem bem específica. Fiquem em Jerusalém, esperem até serem revestidos do poder do alto. A linguagem é a mesma usada para Gideão, mas o propósito é novo. E qual é esse propósito? Ele resume em Atos 1, versículo 8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O propósito é claro, capacitação para o testemunho. É o mesmo modelo de Jesus, unção para a missão, agora estendido aos seus seguidores. Para continuar a obra. Exato, eles devem continuar a obra que ele começou. Mas a fonte explica a lógica da sequência. Por que esperar? Por que o poder não veio antes, enquanto Jesus ainda estava com eles? Sim, e a lógica é teológica e prática. A análise argumenta que o Espírito viria para capacitar uma comunidade de fé, renascida. Isso só poderia acontecer depois da ressurreição, quando os discípulos compreendessem quem Jesus realmente era e formassem o núcleo da nova comunidade. Entendi. O batismo no Espírito Santo, que foi prometido, espelha a unção de Jesus. É para o serviço, para o ministério. Portanto, a sequência é crucial. Primeiro vem a salvação, a obra da cruz que lida com o pecado. Depois vem o poder para o serviço. O autor é bem enfático nisso, chegando a dizer
que o primeiro é incompleto sem o último. Uau! Que jornada! Então, recapitulando, saímos de um espírito que capacita artesãos e guerreiros de forma pontual e temporária no Antigo Testamento. Uhum. Vimos essa história construir a expectativa por uma unção permanente e total, que se cumpre na figura do Messias, Jesus. Observamos o ministério dele inteiro ser movido por esse poder. E no final, essa mesma promessa de poder é estendida à sua comunidade para que eles continuem a missão. Exatamente. A análise traça essa distinção muito clara entre o Espírito agindo sobre pessoas para tarefas externas, como vimos no início, e a promessa de uma imersão, um batismo no Espírito para um testemunho poderoso de dentro para fora. É uma progressão nítida. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, imagino. Sim. Se toda essa narrativa bíblica constrói essa progressão de capacitações pontuais e externas para uma unção permanente e interna em Cristo, e depois para uma promessa de poder para toda a sua comunidade, o que isso sugere sobre a natureza da fé e da missão hoje? Boa pergunta. A análise nos força a perguntar: é algo para ser feito com nossos próprios recursos, com o nosso talento e esforço, por mais nobres que sejam, ou a história inteira aponta para uma dependência fundamental de uma capacitação que, por definição, precisa vir do alto? Uma questão profunda para refletir. Agradeço por nos guiar nesta análise.